Pessoal, já vou anunciando o próximo painel, terceiro painel da manhã de hoje, na medida em que os convidados do segundo painel vão descendo aqui do palco. O tema agora vai ser Financiando o Futuro, desafios e oportunidades na transição para uma economia de baixo carbono. Então, a gente teve a nossa primeira discussão, que foi bastante ampla, bastante abrangente, que dá a medida aí do desafio, das possibilidades que a gente tem pela frente, o protagonismo do Nordeste, depois a regulação, e agora a gente vai falar de financiamento, afinal de contas, o dinheiro é fundamental. Convido então ao palco o Gabriel Azevedo, que é diretor-geral de estratégia do IDB Invest, Maurício Gonzalez, diretor do Centro de Serviços Compartilhados da Globo e líder do compromisso com biodiversidade e consciência ambiental do grupo, a Patrícia Daros, que é diretora de soluções baseadas na natureza da Vale, Marta Bandeira, gerente do Departamento de Clima do BNDES, Alexandre Melo, diretor de assuntos associativos e mudança de clima do IBRAM. E para moderar o painel, eu convido o Irenaldo Rubens, que é superintendente de políticas de desenvolvimento sustentável do Banco do Nordeste. Muito bem-vindos e bem-vindas. E vou passar, então, deixa todo mundo se acomodar. Passo a bola, então, para você, Irenaldo, para fazer, então, a moderação desse nosso terceiro painel, mais uma vez, Financiando o Futuro, desafios e oportunidades na transição para uma economia de baixo carbono. Por favor. Bom dia a todas, bom dia a todos. Como já foi apresentado exatamente o cerne da questão, a gente não faz transição para a economia de baixo carbono sem recursos, né? E esse painel, exatamente, a gente veio destacar o papel e a importância e como é que se movimentam os bancos de desenvolvimento e os organismos multilaterais no que diz respeito ao não só ao financiamento da transição, mas, inclusive, na participação, na elaboração, inclusive, das regulamentações também que cada país vem desenvolvendo, em nosso caso particular, o Brasil. Mas também uma oportunidade de a gente conhecer algumas iniciativas e empresas de setores tão diversos. A gente tem aqui a parte de entretenimento, informação, a mineração, aqui e temos 2 bancos, então a gente quer conhecer um pouco do que já vem sendo feito, até porque isso é muito importante. Eu acho que eu estava no começo, uma das palavras que se falava, a questão da colaboração. Você não colabora com aquilo que você não conhece. Existem empresas que têm até interesse de agir, mas fica naquele compasso de espera, aguardando que alguém vá na frente, que acha que não é possível, que já vê dificuldade. E quando há esse compartilhamento de experiências, isso ajuda bastante, tanto na atração de quem possa associar-se à iniciativa que está havendo, mas também do ponto de vista inspiracional para outras empresas. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui com o Alexandre Melo, que é diretor de assuntos associativos do IBRAM, de mudança do clima do IBRAM, e que trata de mineração, né, que congrega a indústria da mineração no Brasil. Alexandre, como é que você enxerga, como é que o Brasil ele pode avançar no seu potencial geológico e se tornar líder mundial, né, no provimento de produção, com a produção mineral, de minerais estratégicos, sem comprometer a sustentabilidade? Como é que você equilibra essa questão da mineração e a sustentabilidade ambiental, e qual o papel das instituições multilaterais, assim, na sua opinião, e de fomento nesse processo? Obrigado, Irenaldo. Bom dia a todas, bom dia a todos. Primeiramente, um prazer enorme estar aqui participando desse encontro do CEBEDS. Parabéns, Marina, né, grande amiga há muitos anos aí de conferências de clima, né, então é um prazer enorme estar aqui com vocês. Bem, respondendo a sua pergunta, Ireneu, a questão principal
para a gente alavancar, e é o maior desafio da mineração hoje, é a pesquisa mineral, né? O Brasil hoje ele tem 60% do seu território mapeado na proporção 1 para 250 mil. Para a proporção 1 para 100 mil, nós temos 23%. E somente 4% do território brasileiro é mapeado com o que é o critério ideal para se fazer a pesquisa mineral, na escala de 1 para 50 mil, ou seja, somente 4% do território. Comparado com outros países, nós estamos muitos anos atrás, né? Você pega aí os principais países mineradores do mundo, né? O Canadá, a Austrália principalmente, eles têm acima de 80% na escala de 1 para 50 mil mapeados, e várias, grande porcentagem em cima do mapeamento de 1 para 25 mil. Então, esse é o primeiro desafio que nós temos, que é a pesquisa mineral. Segundo, nós entendemos também, a gente está aqui falando de clima, descarbonização, né, mitigação, então não podemos deixar de falar um ponto principal, que são os minerais críticos, os minerais estratégicos, né? Não podemos deixar de falar dos minerais nessa questão da descarbonização. E nesse sentido, o Brasil tem grandes oportunidades, mas precisamos ter uma regulamentação clara, licenciamento ambiental simplificado, né? O IBRAM nós lançamos aí mais ou menos há uns 2 meses em Brasília, o que a gente chama, né, de diretrizes para uma política nacional de minerais críticos, muito bem aceita pelo Congresso Nacional, pelos parlamentares, e ontem, né, o nosso presidente Lula, ele anunciou aí uma política, né, nacional de transição energética, e também incentivando ao próprio Ministério de Minas e Energia também construir uma política sobre minerais críticos e estratégicos. Então, a gente vê isso com muito bons olhos, para que a gente possa ter o setor alavancar para esses minerais. Nós sabemos que, de acordo com a Agência Internacional de Energia, nós vamos precisar dobrar a produção de minerais críticos. Quando eu falo minerais críticos, pessoal, estou falando de cobre, estou falando do lítio, estou falando do vanádio, estou falando do níquel, né? São os maiores, os principais minerais críticos, e que o Brasil tem grande oportunidade, entre outros, né? E como foi falado aqui mais cedo, né, acima ali do norte de Minas Gerais, pegando todo o Nordeste, nós temos grande potencialidade para esses minerais. E, nesse sentido, a gente vem trabalhando, sim, para desenvolver essa oportunidade, porque o mundo todo hoje discute minerais críticos. Todos os países, os principais países, entre eles China e Estados Unidos, estão em busca dos minerais críticos espalhados aí pelo mundo. Então, de acordo com essa Agência Internacional de Energia, nós vamos precisar dobrar até 2030 a produção de minerais críticos no mundo. E vamos precisar quadruplicar a produção até 2050. E é um grande desafio. A gente sabe que de uma pesquisa mineral até chegar numa produção, dependendo da situação, o licenciamento ambiental e o próprio direito mineral, você está falando aí em torno de 5 a 10 anos para poder começar a operar. Então, é um grande desafio que a gente tem que simplificar os licenciamentos, não deixando de ser rigorosos, obviamente, mas numa maneira mais diferenciada. E, com isso, na sua segunda parte da pergunta, em relação aos investimentos, sim, precisamos de investidores para esse setor. O Canadá tem aportado muito investimento no Brasil para as junior minings, né, que estão começando, mas ainda precisa de ter mais incentivo para os investidores aplicarem nesse tipo de projeto aqui no Brasil. Nós temos aí o Invest Mining, que é formado pelas principais entidades de mineração brasileiras, a BPM, a DIMB, o próprio IBRAM, o BNDES, e também com uma articulação com o Ministério de Minas e Energia, para poder alavancar esses investimentos aqui no Brasil. Ou seja, precisamos rapidamente ter investimentos para que a gente consiga aí acelerar o nosso processo e investir cada vez mais em minerais estratégicos.
Já foi. Bom, você terminou exatamente apontando a necessidade de financiamento, de investimentos, né, para poder viabilizar a pesquisa, e como é muito longa, né, e aí, nessa questão, a gente traz agora para a conversa, então, o Gabriel Azevedo, que é do BID Investimento, do BID Invest, e aí a gente pergunta para ele, como é que ele vê o posicionamento do Brasil para atrair investimentos globais em energia sustentável e todas as suas necessidades de financiar a transição, e quais os principais obstáculos e diferenciais que o país possui. A gente, Banco do Nordeste, a gente vem retomando a captação junto a multilaterais, né? Então, e a gente recomeçou pelo BID, não pelo BID Invest, mas pelo BID, e a gente vê ali que tem um conjunto de questões que, para a gente, quando está retomando, diz, olha, aqui a gente vê dificuldade não para a gente, mas para quem vai, o tomador final do crédito. Então, assim, eu queria que você explanasse um pouco sobre isso, sobre esse nosso potencial, os nossos potenciais obstáculos e os nossos diferenciais. Bom dia a todos. Obrigado, Reinaldo. Bom dia a Marina. Agradecer o convite. Para nós é sempre um prazer. Nós, no Grupo BID, podemos colaborar, aprender, dividir com o trabalho que o CEBED faz, rever amigos queridos como a Solange. E, para mim, pessoalmente, é muito gratificante. Eu sou nordestino, nós, no Nordeste, somos modestos, a gente não anuncia, né? Mas quando pergunta, a gente conta que é. Eu sou baiano. E, em 2002, tive a honra e a alegria de receber o título de cidadão potiguar. Então, também sou potiguar por essa razão. Então, é muito bom estar aqui de volta na nossa terrinha, né? Bom, com relação à pergunta que foi feita, né, posicionamento do Brasil, vantagens, desvantagens, eu quero começar salientando alguns dos pontos que foram colocados, seja na abertura da Marina, seja quando a governadora falou, e de outros que nos antecederam aqui. Bom, primeiro, do ponto de vista de vantagens naturais, é óbvio que o Brasil tem uma posição diferenciada, né? Seja no que está debaixo da terra, e aí o colega do IBRAM falou sobre os aspectos minerais críticos, seja no seu potencial de se tornar um exportador de energia eólica, solar, biomassa, não é? Se falou muito de hidrelétricas, eu acho que o Brasil tem uma posição diferenciada, e como foi falada antes pela presidente da Abrax, eu acho que tem que fazer parte dessa equação. Então, do ponto de vista da geração, o Brasil é atraente, o Brasil pode se tornar um grande exportador. Vocês, recentemente, a Comissão Europeia estabeleceu um plano de investimento específico para hidrogênio verde no Nordeste brasileiro de 2 bilhões de euros, ou seja, não é? Existe. Onde é que a gente, falando de transição justa, e eu ainda vou ficar aqui na parte física, estão as oportunidades e também os desafios, né? As oportunidades, eu acho que a professora Virgínia falou, ela fez uma analogia muito boa com o setor da educação, que, embora tenhamos aumentado significativamente, né, o acesso, né, o acesso ainda precisa ser mais igualitário do ponto de vista da qualidade do que se oferece, precisa ser mais equitativo. Então, nós temos aí um dever de casa, que é uma oportunidade, porque a gente está falando de transição justa, mas é também um desafio. É difícil você se posicionar no cenário internacional como um grande exportador, por exemplo, de energia limpa, quando você tem dentro do seu próprio território deficiências muito grandes no aspecto do equacionamento, do acesso justo e equitativo à energia, não é? Agora, desafios, não é? Eu acho que nós temos desafios de várias ordens, né? E a gente fala muito com investidores, com grupos que não investem na América Latina e veem o Brasil como um mercado prioritário. E aí a gente já falou hoje nos painéis que nos antecederam, né? Várias ordens de desafio. Eu colocaria uma grande caixinha no regulatório / legal, ou seja, seguir as regras do jogo e com qual frequência a gente altera essas regras.
e por que são alteradas. Eu acho que talvez essa seja a caixinha que nós mais escutamos, que preocupa os investidores. Nós temos uma caixinha dos aspectos físicos operacionais, e a Solange ilustrou muito bem, né, a carga no Sudeste e essa disponibilidade de energia limpa no Nordeste, e outros falaram disso, então eu acho que aí uma oportunidade e um desafio. Os aspectos da transmissão, principalmente a adequação do sistema de transmissão e distribuição aos renováveis intermitentes, não é? A parte do armazenamento. Obviamente, nós temos essas grandes baterias hídricas que podem ser aumentadas, como foi colocado aqui, mas nós precisamos pensar em outras alternativas, né? E aí, de novo, o Brasil, como um grande potencial produtor de lítio e de outros metais críticos, pode se posicionar bem aí. E, então, essa caixinha física. E nós temos também uma caixinha de instrumentos econômicos. Instrumentos econômicos, aí eu vou falar depois um pouco de nós, que instrumentos podem ser utilizados, né, para facilitar. Então, regulatório, legal, alguns aspectos físicos, operacionais, na caixinha de desafio, e a terceira caixinha de desafios eu colocaria instrumentos econômicos. Eu não quero me aprofundar, porque eu sei que a gente tem tempo, e se tiver tempo a segunda pergunta, a minha pergunta vai ser sobre isso, mas eu quero colocar só duas coisinhas nos instrumentos econômicos, não é? E quando eu iniciei minha fala, eu não disse o seguinte: dos países da América Latina e do Caribe, embora nós estejamos falando aqui de desafios e de oportunidades, mas também de desafios, e a gente tem a tendência, como brasileiro, de salientar um pouco os desafios, não é? Ou seja, quando o time ganha de 2-1 não é bom. Então, é claro que o Brasil tem uma posição privilegiada, mesmo com os desafios regulatórios, econômicos, etc., em relação a todos os países da região. Não é à toa que, por exemplo, nós somos um banco de desenvolvimento voltado ao setor privado, do Grupo BID. Hoje, nós trabalhamos em 26 países, 19% da nossa carteira é no Brasil. E poderia ser 25%, poderia ser 30%, poderia ser 40%. Não é, porque nós temos uma divisão com os outros acionistas do banco, mas, e como nós, vários outros, os bancos de investimento que ainda não operam na região, os fundos de private equity que ainda não operam na região, quando nos procuram, a primeira pergunta é: o que é que está acontecendo no Brasil? Então, eu não quero, com as minhas colocações anteriores, dizer que o Brasil não está numa posição boa, não é? Mas, como foi colocado aqui, nós podemos fazer muito mais, nós podemos nos colocar numa posição muito melhor. E, já antecipando uma mensagem final que eu gostaria de trazer, não perdamos mais esta oportunidade. O Brasil é um país que entrou na história por ser capaz de transformar oportunidades em fracasso. Nós temos uma oportunidade única de nos posicionarmos como a solução para a transição energética global. Então, não perdamos essa oportunidade, e eu acho que o que será falado aqui hoje vai levar a uma reflexão boa sobre isso. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Agora, indo para outro lado, aparentemente totalmente diferente, vamos falar com o Maurício Gonzalez, que é diretor de serviços compartilhados da Globo, e líder de compromisso com a biodiversidade e consciência ambiental da Globo. A gente olha para a Globo e vê, é conhecida como uma grande fábrica dos sonhos, né? Mas ela não deixa de ter todo um grande processo fabril ali, real, né? Palpável. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre destaques dos marcos da jornada de descarbonização da Globo, e quais os aprendizados que essa jornada trouxe, que podem ser compartilhados com outros setores, né, em sua jornada de descarbonização. Isso é importante exatamente para a gente ver a inspiração e as oportunidades de associação e de colaboração. Legal, obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Obrigado, Marina. Obrigado, Dani. Querida, um carinho enorme. Feliz de estar aqui no Nordeste. Há algum tempo eu não voltava aqui e realmente preciso voltar mais, né? O desafio que nós temos aqui é fazer esse painel logo antes do almoço. Sei que o pessoal está com fome, então a gente vai tentar acelerar. Sei que o almoço é muito gostoso, mas o painel aqui também é muito bom, então prestem atenção, por favor. A gente aqui na Globo tem um compromisso histórico, né, com a questão socioambiental, né?
Ano que vem a gente faz 60 anos de Globo, 60 anos de história. E que a Globo, nesse período, nós sempre estivemos muito vinculados à questão socioambiental na nossa grade de programação, né? Os mais experientes aqui vão lembrar de telecurso, vão lembrar de programas, de novelas que sempre falavam de meio ambiente. E hoje em dia, quando a gente organizou o nosso programa ESG, a gente estabeleceu como primeiro compromisso, desses compromissos que a gente assumiu, o compromisso com o nosso conteúdo, o impacto social do nosso conteúdo. E esse impacto social do conteúdo, por que ele é importante? Porque ele conecta essa agenda com a população. Assim, a gente aqui fala muito de questões muito importantes, né, de financiamentos, de projetos, mas a população precisa estar engajada, a população precisa compreender isso. Porque sem esse engajamento da população, uma coisa também não caminha. E a gente entende muito fortemente esse papel da Globo nesse sentido. Ano passado a gente falou de meio ambiente na nossa programação, mais de 60 mil minutos. A gente está falando aí quase 40 dias direto de meio ambiente. Logicamente de questões difíceis, de problemas, mas também muitas questões interessantes de educação para a população. A gente, quando coloca no programa, por exemplo, do Big Brother, um processo de coleta seletiva, a gente entende que ao acessar dezenas de milhões de pessoas com esse tipo de processo, é uma questão educacional assim, insubstituível, porque você realmente atinge a população naquilo que é mais importante do ponto de vista da educação. E aí, quando a gente traz para a nossa operação, que aí, pegando aqui a pergunta, a Globo ela fala sobre o assunto e ela também tem que fazer sobre isso. Nós somos uma cidade, né? Talvez as pessoas não tenham ideia do que está por trás daquilo que vai na tela. São milhares de pessoas trabalhando para isso. A Globo tem um consumo de energia equivalente a uma cidade de 250 mil habitantes. E a gente tem muito orgulho de chegar hoje, 2024, com 99,8% da nossa energia baseada em matriz de fonte renovável. Está faltando esse ponto 2, mas a gente vai chegar. É nosso compromisso de chegar até 2030, a gente deve chegar antes. Toda a parte de gestão de resíduos, vocês assistem às novelas, aquela construção de cidade cenográfica, assim, com todo respeito aos meus colegas, a gente aqui trabalha numa empresa muito mais divertida, né? Porque assim, a gente constrói cidade cenográfica, a gente faz novela, a gente faz programa, a gente faz, enfim, cobre Olimpíada, tudo isso aí faz um programa de gestão de resíduos muito importante, porque nós geramos resíduos. A gente fabrica uma cidade, usa madeira, e a gente tem que saber o que fazer com aquilo. Em 2019, 80% desses resíduos ia para aterro público sanitário, legalizado logicamente. A gente fez um trabalho muito grande de consciência interna e de alinhamento com parceiros para inverter essa conta. Hoje a gente já está em 18%, ou seja, mais de 80% já está em economia reciclável, já está num sistema de reutilizável. Por que eu estou falando isso? Porque assim, o ponto de consciência dos nossos colaboradores é o fator crítico de sucesso para que isso aconteça. A gente fala muito sobre isso internamente. A gente tem Fórum Menos é Mais, que a gente fala sobre isso junto com os colaboradores de forma voluntária, para que eles sugiram ações em relação às nossas práticas. E tudo isso aí associado a compromissos. Compromisso de redução de resíduos, compromisso de atingimento de metas de energia, compromisso de utilização de água de reuso, e tudo isso aí numa operação muito complexa, que vocês acompanham 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, assim, na hora que a gente fala de uma fábrica de sonhos, com certeza é uma fábrica de sonhos, mas que trabalha no mundo real. No mundo real que, no dia a dia, a gente tem que fazer acontecer. E, de novo, o impacto que a gente gera na população, do ponto de vista do nosso conteúdo, é o nosso principal ativo para que essa agenda funcione. A gente fala muito alto nível de financiamentos, fala muito alto nível da questão de transição energética, a população precisa entender isso. Porque lá no final da milha, é a pessoa que vai descartar o resíduo de forma incorreta, é a pessoa que vai fazer aquilo que não deve ser feito para que a gente possa ter um planeta melhor. E a gente trabalha nesse sentido, para que o nosso conteúdo gere esse impacto positivo na sociedade. Obrigado. Agora, Patrícia Dados, diretora das soluções baseadas na natureza da Vale, a gente já teve uma fala interessante do IBRAM, né, do setor mineral, e agora Vale, muito interessante também, algumas experiências. Então, eu queria que você falasse sobre, no contexto político atual, né, é mais favorável do que nunca para investir em soluções baseadas na natureza e expandi-las. Quais são os desafios de financiar e escalar essas soluções
e de que forma as instituições financeiras, a academia, o poder público e as grandes indústrias podem colaborar para acelerar esse processo? Obrigada. Bom dia de novo. Não vai dar para mergulhar, tive um probleminha aqui no olho. Brincadeira aqui, para quebrar o clima. Eu vou fazer um recorte aqui, eu não vou falar da Vale como um todo, não vai dar tempo, né? Mas a gente está aqui investindo alguns milhões de reais em pesquisas, olhando as nossas metas de redução do escopo 1 e 2 e também entendendo aí as oportunidades que a gente tem do ponto de vista de offset no âmbito do escopo 3. Por isso que eu vou dar um recorte em florestas, que também tem a ver com uma outra meta que a Vale tem, que é de apoiar a redução da pobreza e retirar 500 mil pessoas, né, da extrema pobreza. E aí florestas está no meio disso, né? Floresta, ela é capaz de entregar carbono e ela é capaz de uma certa forma, apoiar essas pessoas a saírem dessa condição. Então, o meu recorte aqui vai ser o recorte da meta florestal da Vale, que é recuperar ou proteger 500 mil hectares da além das suas fronteiras. Não é uma meta ligada à compensação da empresa, é uma meta voluntária, de adicionalidade. Então, eu estou falando de uma Vale aqui, que é uma Vale que não está olhando para o teu business, mas que está olhando para além, né, dos teus muros. E desde 2020, a gente vem num desafio muito grande, porque essa meta ela tem 100 mil hectares olhando recuperação, ou seja, botar floresta de pé, e 400 mil hectares olhando proteção, né, manter a floresta de pé, manter o estoque de carbono. De lá para cá, os desafios são muitos, e aí eu concordo aqui com o meu colega do BID. Primeiro deles, onde é que estão esses negócios, né? E a gente resolveu colocar essa meta de pé a partir de uma perspectiva de investir em negócios de impacto socioambiental positivo. Então, estruturar e fomentar o surgimento de startups agroflorestais que entreguem esses benefícios sociais e ambientais. Eu acho, então, que o primeiro desafio é como é que a gente estrutura, como é que a gente incuba esses negócios. Eu acho que o segundo é a dificuldade de como é que a gente mensura esse impacto social e ambiental. Não é fácil a gente dizer que a gente está investindo em negócio de impacto e que impacto real esse negócio traz. O acesso limitado a capital de longo prazo. E eu vou trazer uns números aqui para provocar aqui meus colegas no banco daqui a pouquinho. E quando a gente fala de carbono, a gente está falando ainda de um mercado que está regulado agora através, né, da PL 182, mas que a gente ainda não tem muita clareza, então muita dificuldade nesse sentido. A gente mergulhou muito nesse universo de mercado de carbono, experimentando um pouco as iniciativas de REDD+. A gente mapeou durante 2 anos 60 iniciativas, escolhemos 5 que eram investíveis, dessas 5 investimos em uma, passamos 6 meses fazendo due diligence dessa iniciativa, gastamos 20% do valor do projeto em due diligence, e aí a gente vê o quanto é difícil e caro fazer isso acontecer. Eu acho que esse é um desafio também, onde é que estão os bons negócios, onde é que estão os bons projetos. E isso tudo, gente, leva à seguinte conclusão: o desafio ele extrapola o que uma grande empresa como a Vale deseja fazer. Nesse processo, a gente descobriu que a gente não pode fazer nada sozinho. A gente vai precisar, e ainda precisa, muito do apoio do governo, porque existe um nó muito grande quando a gente fala dessas soluções baseadas na natureza, que é justamente a questão da regulação e, principalmente, a fundiária. Negócios baseados na natureza não vão avançar se a gente não avançar na questão fundiária. E nós, enquanto empresas, temos o papel e o dever de apoiar o governo, sim, a enfrentar essa questão. Senão vamos morrer todo mundo junto no mesmo barco. Eu acho que um outro ponto é a academia. Vou falar, por exemplo, aqui da indústria plantada, né? O Brasil investiu milhões de reais no eucalipto, mas a gente investiu muito pouco em espécies como o cacau, como o açaí, como a mandioca. A gente precisa se debruçar sobre isso. Isso é uma oportunidade gigantesca e é necessário para a gente entender, né, essas oportunidades de negócio nessa perspectiva. E eu acho que tem uma outra provocação que eu faço aqui, esses negócios têm um tempo diferente, é o tempo da natureza. Então, requer um tipo de investimento de capital diferente. E eu acho que a gente,
enquanto banco, enquanto empresas que têm a capacidade de financiar, a gente precisa entender aonde a gente aloca o nosso recurso, de que maneira e de forma, meio que como a acupuntura, você vai ali naquele ponto para destravar, né, às vezes algo que vai dar exatamente a escala necessária. Porque eu acho que o outro ponto é como é que a gente dá escala? Como é que a gente dá escala em negócios desse tipo que tem um tempo diferente, que tem uma necessidade de capital diferente? Então, eu acho que um outro aprendizado é que a gente começou a olhar para o nosso capital e colocar ele em diversas caixinhas para a gente fazer com que esse fomento a esse ecossistema ele avançasse. Eu vou trazer uns números para vocês aqui, para vocês entenderem o tamanho, né, do que a gente está falando. Então, desde quando a gente começou esse trabalho, a gente investiu mais de 360 milhões de reais nessas iniciativas, foram 340 negócios acelerados, 9 negócios de impacto agroflorestal apoiados, mais de 15 mil hectares em recuperação, 160 mil hectares protegidos, 50 mil a partir dessa experiência de Red Plus e 7 unidades de conservação em parceria com INEA, IEMA e ICMBio, né? A gente fez essa parceria e tem sido super exitosa, 4 biomas brasileiros, 21% desses números que eu estou falando, né, dos 15 mil hectares, estão na Bahia, estão na Caatinga. Mais de 110 propriedades aqui envolvidas e mais de 1.500 trabalhadores envolvidos. A gente está falando da cadeia do cacau, do açaí, derivados de madeira, leites e etc. E muitos aprendizados. O maior aprendizado ainda é a filantropia, né? É o capital catalítico, aquele que está ali correndo o risco, numa cota subordinada, para atrair o grande capital, que ainda está financiando isso. Luciana, eu tive uma grata surpresa hoje aqui, quando eu abri o meu celular aqui no meio do evento e vi que o BNDES acabou de aprovar 160 milhões de reais para Mombac. Isso é uma vitória. Isso é uma vitória, porque para a gente avançar nessas soluções baseadas na natureza, para a gente avançar nesses negócios, os bancos precisam entender e mudar a chave. E o grande capital, o capital tradicional, precisa querer assumir esse risco. São negócios de risco, são negócios de longuíssimo prazo, mas ou a gente, né, todos juntos, governo, né, bancos, investidores, empresas, ou a gente queira ir juntos para dar conta desse desafio, ou não vai dar tempo. Então, fica aqui um pouco do nosso aprendizado. Eu acho que um outro ponto vamos compartilhar as coisas que a gente já aprendeu, né? Não dá tempo mais de todo mundo recomeçar do zero, né? Então, eu estou super à disposição para conversar com quem quiser, para chamar aí alguns investidores que estejam aí também no palco para vir junto com a gente a olhar esses negócios, porque o tempo ele é urgente. E se a gente não olhar para esses negócios agora, o risco da gente perder tudo isso que a gente investiu até aqui também é muito grande. Obrigado. Então, porque eu queria compartilhar com vocês. Obrigado, Patrícia. Agora, perguntar a Marta Bandeira, de Freitas, que é gerente de clima do BNDES. O BNDES foi citado aqui, né? Muito bem citado. Quais são as estratégias que o BNDES aplica para garantir que os projetos financiados pela instituição, que eles promovam, de fato, a inclusão e beneficiem as comunidades locais, principalmente aquelas mais vulneráveis? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer aqui o convite, né, do CEBEDES, saudar aqui meus colegas de painel, esse evento aqui tão importante, né, que esse tema da transição energética, transição climática, transição ambiental, é muito caro ao nosso país, não só pelo lado negativo, mas como pelo lado positivo, que é a nossa janela de oportunidade, mais uma que está passando, que a gente não pode perder. Eu fiquei com uma pergunta aqui difícil, né, de como o BNDES induz a inclusão social e o impacto positivo nos projetos grandes de infraestrutura que ele apoia, né? Então, todo projeto grande de infraestrutura, ele vai ter um impacto, é impossível não ter um impacto, né? Então, eu vou falar de dois aspectos que o BNDES
promove, né? Eu vou começar pelo aspecto positivo, que são os mecanismos que o banco tem, que trazem desenvolvimento e inclusão social para os territórios onde o BNDES atua, que, na verdade, é o Brasil inteiro, né? Então, o primeiro mecanismo que a gente tem é o nosso Fundo Socioambiental, que é voltado para projetos de inclusão produtiva e projetos de restauração ecológica. E eu vou citar aqui né, já que a gente está falando a gente está no Nordeste, aqui em Natal, um grande projeto que a gente conseguiu captar recurso e colocar recurso junto com o GCF. É um projeto muito bonito, se chama Sertão Vivo, em que o BNDES e o GCF vai atuar com os 9 estados do Nordeste, trazendo cisternas de segunda água, que são as cisternas de produção, né, de inclusão e de geração de renda para as populações vulneráveis do território. E também tem uma grande parte desse recurso que vai ser feito restauração da caatinga, o recatingamento, né? Então, isso é um dos exemplos do Fundo Socioambiental, que já existe há muitos anos no banco e que promove a inclusão social nos territórios em que o banco atua, né? Um outro mecanismo que o BNDES tem e fez e foi inovador foi o Blended Finance, que é justamente com o uso do capital catalítico, né? O nosso fundo social, ele é não reembolsável. A gente fez uma chamada para o setor financeiro, onde a gente colocou recurso não reembolsável para que agentes financeiros promovessem projetos de bioeconomia florestal, economia circular e desenvolvimento urbano, né? Um dos exemplos é o projeto da JGP, que é um projeto florestal de SAF de cacau, né? Que a Patrícia falou aqui que é uma das cadeias que a gente precisa desenvolver e a gente tem grande potencial. E trazer também, né, a produção de chocolate para cá, né, porque a gente exporta cacau e importa chocolate, né? Então, também foi muito dito, né, de agregar valor e trazer o desenvolvimento tecnológico para o país, né? Vou comentar também da linha Easy, porque a linha Easy no setor elétrico, né, de energia, foi muito usado, né? As empresas de energia usaram muito a linha Easy, que é a linha de investimento social de empresas, a empresa pegava o recurso para fazer um grande projeto de um parque eólico, né, de uma PCH, e ela tinha que investir uma parte, um subcrédito, em algum projeto social ou ambiental no território, né? E, por fim, que eu já estou ficando sem tempo, eu vou falar do segundo aspecto, que é a nossa gestão de risco, né? Então, como todo projeto grande, ele vai ter um impacto, o BNDES tem toda uma governança de avaliação e mitigação dos riscos socioambientais e climáticos dos projetos, e que nos últimos anos a gente avançou muito nisso, né? Então, a gente tem uma política de responsabilidade socioambiental e climática, que é o nosso grande guarda-chuva para isso. A gente tem um regulamento de risco, em que avalia o risco e recomenda ações mitigadoras desse risco social e ambiental para os projetos, para que os clientes cumpram essas recomendações, inclusive isso está em contrato. E a gente tem a nossa cláusula socioambiental, que muitas empresas aqui já conhecem, que o BNDES exige que, se há alguma condenação, né, em termos de violação de direitos humanos ou descumprimento de leis ambientais, o BNDES pode vencer o financiamento, né? Então, assim, em termos de impacto, o banco tem mecanismos positivos e mecanismos de mitigação de risco desses impactos, né? Então, para finalizar aqui, que já acabou o tempo. Premidos pelo tempo e pela fome da plateia, então vamos fazendo as considerações finais, né? Antecipar, começando pelo Alexandre, as suas considerações finais, por favor. Oi. Considerações finais? Tá ok, né? Estou vendo aqui que nós temos 2 minutos para todo mundo, né? Bom, eu falei um pouco aqui da questão dos minerais críticos, né? O IBRAM, o setor mineral brasileiro, tem trabalhado com várias iniciativas. Bem rapidamente, nós temos um programa do ISD da mineração,
com 12 grandes temas, 12 grupos trabalhando, desde segurança de barragens, diversidade, relacionamento com comunidades, energia, água, enfim, é uma gama aí de assuntos que o setor vem trabalhando aí já completando agora 5 anos. Né? Foi uma resposta do setor após o evento de Brumadinho. Né? A gente vem trabalhando nesse sentido. Concluímos o 3º inventário de emissões do setor mineral, agora em junho desse ano, já publicado, e ali como resultado nós vimos que o ano base é de 2022, nós vimos que a mineração vai bem em relação às emissões, porque nós representamos 0,55% das emissões totais do Brasil no ano de 2022, desculpe. Uma vez tendo esse resultado, não é necessário parar por aí, né? Todas as empresas, né, principalmente as grandes empresas, estão trabalhando aí para reduzir, para mitigar, para descarbonizar aí as principais fontes de emissão. E com isso nós também fizemos um convênio com o Reino Unido, uma empresa ligada ao Reino Unido de consultoria, com 11 grandes mineradoras brasileiras no nosso projeto de descarbonização da mineração. Vamos iniciar agora a curva de abatimento de emissões do setor. Até o final do ano esse trabalho vai estar pronto, e a partir do ano que vem nós vamos desenvolver e publicar o nosso roadmap do carbono da mineração. Né? Nós estamos aí dentro dos vários setores energointensivos brasileiros, nós estamos também elencados na Política Nacional de Mudança do Clima. Então, como mensagem final, a mineração é muito desconhecida pela sociedade, minerais críticos são portadores de futuro, e gostaria de deixar para todos aqui que sejam portadores da informação da mineração, porque a mineração não chega na sociedade, né? Não se vende minério no supermercado, então é difícil saber, mas a mineração está aqui em tudo que nós utilizamos e fazemos dentro desse copo, e o que está dentro desse copo é mineração. Então, gostaria de contar com todos aí também para divulgarem a importância da mineração como um setor pujante brasileiro. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Gabriel, por favor, as suas considerações finais e expectativas. Tá, obrigado. Olhando o futuro, as nossas expectativas e o que é que nós estamos tentando fazer no BID Invest, como banco de investimento, primeiro, e como banco de desenvolvimento, primeiro, é cada vez mais sermos aptos a trabalhar com parceiros. O BID trabalha com o BNDES, nós trabalhamos com o BNDES, com o BNDES-PA, cada vez queremos fazer mais, estamos trabalhando com o BASA, com o Banco do Nordeste, com o IFC, com o Banco Mundial. Eu acho que tem espaço para todo mundo, e eu acho que a gente precisa unir esforços para isso. Nós passamos por uma transformação, estamos passando por uma transformação grande, graças à liderança do presidente Ilão, primeiro brasileiro que é presidente do Grupo BID, e no caso do BID Invest, a nossa grande transição será de deixar de ser o banco que lidera o investimento e passar a ser um catalisador. Usar o nosso capital para promover o re-risking, ou seja, uma melhor redistribuição de risco, para atrair capital novo para investimentos em setores críticos como o setor de energia e transição. E aí eu acho que cada vez mais, a Solange falou disso pela perspectiva empresarial, quando ela falou que as empresas hoje não têm que dar resultado apenas para os seus acionistas, têm que dar resultado para uma gama ampla de atores, de stakeholders, né? O que se fala em Davos, sair do stakeholder, do shareholder capitalism para o stakeholder capitalism. Então, nós também reformulamos toda a nossa decisão em análise de crédito, no qual o nosso apetite a tomar mais risco é proporcional ao impacto positivo que o projeto possa gerar. Quanto maior seja o impacto, maior será o nosso apetite de incorrer risco. E aí eu vou terminar apenas com um exemplo que foi citado hoje pela Verônica Dequinô, nosso cliente, tem outros clientes nossos aqui também, no Parque de Mendubim, aqui no Rio Grande do Norte, que nós tivemos que entrar como Banco de Desenvolvimento para desenvolver uma solução customizada. Então, Mendubim, no Rio Grande do Norte, que é o segundo maior parque solar do Brasil, nós entramos com 130 milhões de dólares, com prazo de 18,5 anos, ou seja, um prazo longo. Mas não foi só isso. Nós fizemos todo um trabalho com o cliente
de ajuste de risco, o que permitiu que nós trouxéssemos, por exemplo, o BNB Paribas e o Santander nas mesmas condições com 115 milhões de dólares. E trouxemos 10 milhões de dólares de um fundo concessional do governo inglês, o CIP, para um componente, seria um componente baseado em resultado. Então, a gente ser criativo, customizar produtos, adequar a estruturação de projetos, pensar em mercados de capitais, gente. O mercado de capitais, o Brasil lidera a América Latina, o mercado de capitais, mas ainda é incipiente, não é? Pensar em outras soluções de blended, o BNDES está fazendo um monte, mas existem outras, nós também estamos fazendo, ou seja, nós temos que atuar juntos, com criatividade e com ambição, porque outra vez a gente não pode perder essa oportunidade. Para finalizar, 30 segundos, quando eu falei de oportunidade, a gente está falando de energia. Mas, nas discussões globais, existem 6 grandes agendas mundiais que estão no foco, não é? Da governança, estão no foco da ONU, estão no foco dos bancos, estão no foco de todo mundo. O Brasil pode se posicionar como líder em 3 delas. A agenda de transição energética, a agenda climática e a agenda de segurança alimentar. Então, nós estamos diante de uma nova década de oportunidades. Nós precisamos capitalizar nessas oportunidades. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Patrícia, Dário, suas considerações finais, expectativas. Bom, depois que chegou Biomas, Mombac, Rio Green, a gente consegue entender que investir nessas soluções baseadas na natureza é um bom negócio, né? São as grandes empresas que estão aí, a gente, inclusive, sócia aí da Biomas, apostando na Biomas. A gente é muito otimista na perspectiva desse mercado que está vindo aí. O Brasil ele vai sediar ano que vem a COP30. A gente precisa chegar lá exatamente com alguma dessas equações, né, um pouco combinadas, né, para que a gente possa fazer essas entregas. Eu concordo com a Marina quando ela fala que a COP30 vai ser a COP da natureza, mas eu acho que, além da natureza, ela vai ter que ser a COP da justiça climática. Eu acho que a discussão dos financiamentos, de onde vão vir, né, esses milhões para a gente fazer essa transição, ela precisa ser feita e urgente, né? Então, a gente está numa mesa discutindo financiamento, e é isso, é como que os bancos, né, e como que as empresas propiciam esse financiamento. E é junto. Quando a gente fala de escala, é somar, né, o dinheiro da filantropia com o dinheiro do capital catalítico, com o dinheiro do grande investidor. É isso que vai dar escala. E a gente está diante, sim, de uma oportunidade. Agora, a COP30 ela não acontece só em novembro do ano que vem. Para a gente, ela já começou algumas COPs passadas, quando a gente assumiu alguns compromissos, inclusive em parceria com governos, e ela é uma jornada. E daqui até lá, Marina, eu acho que esses espaços eles têm que ser mais frequentes, para que a gente possa justamente buscar esse caminho comum, para que a gente tenha entregas a serem feitas. E vamos lembrar que, depois de novembro de 2025, a gente ainda tem mais um ano para presidir até a próxima COP. Então, acho que são 2 anos aí que a gente precisa efetivamente capturar de oportunidades e tentar avançar o mais rápido possível, para a gente justamente olhar as questões relacionadas aí ao meio ambiente, mas também às pessoas, né? Então, é um pouco isso a minha expectativa para o ano que vem. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Maurício Gonzalez, suas considerações, por favor. Então, pessoal, assim, saio daqui desse painel muito feliz. Acho que a gente tem aqui uma oportunidade realmente única nessa agenda. Fico muito feliz duplamente pelo fato da Globo estar aqui. Eu acho que a gente, estando aqui, realmente traz uma possibilidade de repercussão ainda maior do que essa agenda hoje exige. Tenho certeza que somos e seremos parceiros nessa agenda muito próximos, né? Quando a gente fala de COP30, a gente vai repercutir muito isso dentro do nosso conteúdo, dentro da nossa grade, e saio assim com muito otimismo, porque apesar de ser um tema muito urgente, a gente sabe o quanto a gente tem de passivo, né, nessa questão. Eu entendo que a gente aqui tem representantes e tem atores que são capazes de fazer essa agenda acontecer de forma positiva. É lógico, com muita cobrança, com muito acompanhamento e especialmente com muito envolvimento da sociedade, né? Sem esse envolvimento da sociedade, a gente realmente não vai conseguir seguir, e nesse envolvimento a gente tem um papel importante, fundamental, que a gente quer exercer e que a gente não vai deixar de fazer. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado a vocês pela oportunidade.
Obrigado, Maurício. Marta, por favor. Vou tentar ser bem breve aqui, mas eu queria fazer um coro aqui com a professora e falar sobre o papel que o Brasil tem hoje em termos geopolíticos, né? A transição climática, ela está sendo disputada, né? Os países eles estão disputando essa agenda, né? Então, quando você vê o IRA americano, você vê o Green New Deal europeu, os recursos climáticos estão indo para lá, não estão vindo para o sul global, né? Então, eu acho que o Brasil, né, com a presidência do G20, com a presidência da COP, pode levantar essa questão e ter esse argumento e provocar o norte global nesse sentido, porque é o sul global que vai sofrer mais com as mudanças climáticas, né? Então, quando o IRA vai lá e jorra subsídios nos projetos de eólica offshore, e aí alguém mencionou aqui que os nossos ventos aqui no Nordeste brasileiro são muito melhores do que os ventos deles, né? Como é que a gente vai competir com esse subsídio, já que a gente não tem espaço fiscal? A gente compete com a nossa natureza e com os nossos aspectos técnicos, porque o investidor que vai construir a eólica lá nos Estados Unidos, porque está tendo subsídio, está tendo preço garantido na venda da energia, daqui a pouco esse subsídio vai embora e ele vai pensar, poxa, por que eu não investi lá no Nordeste brasileiro? Né? Então, eu acho que o Brasil tem que estar atento e tem que vocalizar nessas presidências, nesse papel de liderança que a gente está nesse momento, esse nosso potencial para que essa liquidez dos recursos climáticos que estão empoçando aí venham para cá. E um aspecto muito importante que foi levantado e está sendo levantado no G20 é desburocratizar o acesso a esses recursos, né? Você acessar um recurso do Green Climate Fund, e a gente acessou, né? A gente nem acessou, a gente colocou o dinheiro do Fundo Socioambiental junto com a FAO, e foi a FAO que acessou o Green Climate Fund, mesmo o BNDES sendo acreditado no GCF, né? Demorou anos esse projeto para ficar pronto, porque até a FAO conseguir esse recurso do GCF, demorou mais de 5 anos, né? Então, não pode ser assim, né? A gente tem urgência, os recursos estão aí, estão empoçando, e a gente tem que conseguir atrair esses recursos com inovação financeira, com de-risking, né? Compartilhando os riscos aqui entre os bancos de desenvolvimento, o mercado financeiro privado, e o Brasil aí nessa liderança aí desses 3 anos que a gente tem pela frente. Obrigada. Obrigado, Marta. Esse painel ele serviu um pouco para emular o desafio do tempo, ou seja, tanta coisa para falar, tanta coisa para discutir, então ele emula um pouco o nosso desafio de tempo de fazer a transição. Pouco tempo para fazer muita coisa, mas a gente vai fazer com criatividade, com boa vontade e com propósito. Então, obrigado. Quem sabe. Obrigado a todos, boa tarde. E estamos ao vivo aqui, na verdade. Muito obrigada a todos. Hora da foto rapidinho. Enquanto eles vão tirando a foto, eu digo a vocês que a gente está encerrando aqui a primeira etapa do Seminário Transição Energética Justa, Integrada à Natureza e à Sociedade. Agradeço mais uma vez aos patrocinadores que estão tornando o Gerúndio, justamente porque ainda estamos em curso, esse evento possível. A gente vai ter um almoço agora, um brunch, servido aqui na sala ao lado, para que todo mundo continue aí as conversas, o networking, que é tão importante, e a gente vai retornar pontualmente às 14h. Portanto, a gente tem quase 1 horinha, mas acho que é o suficiente para a gente conversar, comer. Tá bom? Então, até daqui a pouco e muito obrigada a todos e todas.